A história começa com uma frase que diz: Você não pode ficar no seu canto da floresta esperando que eles venham até você, você tem que ir até eles às vezes. Em uma casa, uma criança dormia e o narrador nos diz que as melhores histórias de terror nascem de histórias de pessoas inocentes. Na mesa, encontrou um livro semelhante ao de um filme anterior. Anteriormente, no massacre de Cake Acres, que é o lugar onde se passava o primeiro filme, este evento criou comoção, levando as pessoas a pensarem que o culpado de tudo isso era Christopher Robin. No final, as pessoas deixaram de lado, mas o grupo foi para a floresta de Cake Acres e queimou todo lugar em busca do ursinho Pooh. Se eles estivessem lá, talvez já não tivessem lugar para se esconder, pois o verão acabou e o inverno se aproxima. Tana, que é o nome do lugar da floresta de Cake Acres, é um lugar nada seguro. Então, para sobreviver, o ursinho Pooh e seus amigos deixaram este lugar e procuraram um lugar mais bonito para viver. Enquanto isso, Christopher Robin se torna um médico júnior. O problema é que as pessoas ainda não confiam nele porque acham que o que aconteceu no filme passado foi tudo culpa dele. E assim como Christopher enfrentou os bichos no filme anterior, ambos sabiam que sua vida não poderia continuar assim, mas sabiam que um dia tudo isso mudaria. Quando? Não se sabe, mas logo tudo vai acontecer. E para que essa mudança aconteça, muitas pessoas já estarão no caminho. Enquanto isso, um grupo de amigas brincavam com a brincadeira Ouija, né, dos fantasmas e tudo de invocar espíritos, e tentando entrar em contato com alguma vítima do massacre de Caker Acres. Mas naquele momento, no acampamento em que estavam, começou a cambalear e uma menina morreu. Tanto o Ursinho Pooh quanto o Boo, que é a que parece um abutre, começam a atacar e derrubar o trailer no lago. No final, uma delas tenta escapar, mas Pooh faz um movimento fatal e mata ela brutalmente. A outra sobrevivente, ao ver o que estava acontecendo, começa a gritar, então o Boo pega o tronco e esmaga sua cabeça em outro lugar da floresta. Enquanto isso, Christopher Robin estava em uma sessão de psicologia e a psicóloga pede que ele se lembre de algumas coisas de sua infância, como a história de quando era criança e gostava de brincar com seu Popó, que era o nome dos brinquedinhos dele que ele dava quando era pequeno. Após a sessão, a psicóloga se despede dele e diz que espera que ele volte em breve. Ao sair, sua namorada Alex espera por ele, e eles conversam. Ela diz que embora ele queira que ela se afaste, ela não vai porque o ama muito. Christopher entende seu comportamento e ela conta que tem medo de que o mesmo que aconteceu com seus pais aconteça com ele, pois eles foram ameaçados, marginalizados e incomodados quando voltaram para casa. Ele percebe que algumas pessoas da cidade pintaram o carro de seu pai de cinza, chamando Christopher Robin de assassino. Ele se desculpa com o pai, mas o pai sabe que não é sua culpa e eles se abraçam. Enquanto isso, a polícia encontra os cadáveres das meninas à noite e um grupo de caras vai para a floresta em busca dos responsáveis. O líder do grupo diz que a pessoa que fez isso com sua garota pagará com sua vida. E ao chegar na casa da árvore, Pooh o espera e diz que as pessoas estão se aproximando cada vez mais deles e que não são mais a grande ameaça que costumava ser. O leitão concorda e aqui no final, Poe estava mais enfurecido do que nunca e aceitou a decisão de seus amigos. O líder do grupo e seu grupo continuam procurando os responsáveis, mas algo mais está com eles na floresta à noite. Quando os bichos os encontram, eles se livram dele e continuam a cabeça enquanto Pooh ataca o outro grupo. Os garotos queriam salvá-lo, mas Pooh acaba com suas vidas de maneira rápida e simples, parecendo corte rápido Tramontina. No final, Pooh deixa os caras lá no mato e um dos meninos, apesar de estar ferido, tenta escapar. Enquanto isso, Christopher está tratando de um garoto, mas apesar dos bons tratos que Christopher dá aos seus pacientes, o hospital decide demiti-lo pelos boatos que ocorrem sobre ele, que ele é o assassino, né? Ele que fez tudo de errado na floresta e que o ursinho Pooh não existe, é tudo fruto da imaginação dele. Neste momento, o garoto com o rosto machucado é levado para o hospital. Christopher quer ajudar, mas como foi demitido, não pode fazer nada. De volta para casa, sua família está zangada porque o hospital decidiu demiti-lo. Sua mãe pede a Chris para buscar a sua irmãzinha, a pequena Ellen. Enquanto isso, um pai e seu filho veem pássaros na floresta. O menino reconhece que os pássaros são uma pomba, um beija-flor, um galo das rochas e entre outros bichos. Quando o menino volta seu olhar e percebe que está perto demais, o ursinho Pooh chega e mata o pai e o garoto foge. Na manhã seguinte, Christopher ajuda em sua terapia. A psicóloga pede que ele feche os olhos e lembre um pouco de sua infância, onde era conhecido como a Pia. Apesar de passarem bem juntos, comendo comida crua e brincando de jogos como Monopoly e fazendo muita coisa juntos, mas ele também se lembra de que anos atrás seu irmão foi sequestrado e desde então nunca mais voltou para ver o lugar. Engraçado que isso pareceu muito o FNAF do Michael Afton sequestrando o irmão do Michael Schmidt. Chris voltou sozinho e começou a chorar, sem saber o que decidir porque essa lembrança era reprimida. Nesse dia, Alex estava cuidando de uma criança chamada Fred, e Chris contou o que aconteceu e as coisas que viu. Ele disse que amava e pediu perdão por tratá-la mal. Na sala, o menino assistiu ao primeiro filme.
pois eles foram feitos pelos acontecimentos que Christopher viveu. Agora dá pra entender um pouco porque o visual deles estão tão diferentes, né? O visual dos bichos do primeiro pro segundo filme. Lex pede que ele pare de ver o filme, pois ele é muito novo para ver esse tipo de coisa. Ao terminar, Christopher Robin usa seu laptop e busca informações sobre crianças desaparecidas. Entre elas, notícias sobre um médico chamado Dr. Arthur Gallop, um tipo de médico que funde pessoas com animais. O tipo era bem estranho. Enquanto Chris dormia, tinha mais lembranças. Ele toma um ou outro remédio para se acalmar e de manhã, um oficial visita e conta que houve recentemente um massacre muito semelhante ao da floresta de Cake Acres que aconteceu no primeiro filme. Assim, Christopher é o principal suspeito. Para mudar de assunto e parar de pensar, Chris vai se reunir com seus amigos e depois vai à visita ao cara que sobreviveu. Foi feita a pergunta sobre o que aconteceu e a vítima, como não podia falar, descreveu em um quadro o que aconteceu. Chris quer que ele explique mais, e ele diz que esses seres que habitam a floresta fizeram isso com ele. Seu rosto está extremamente zoado por conta do ursinho Pooh e dos outros bichos. E cara, se vocês verem a maquiagem dele, tipo, o bagulho ficou meio assustador mesmo. Parece até um pouco, sei lá, o Deadpool, Fred Krueger. A maquiagem sim ficou bem feita. Mesmo o filme ter sido barato assim, mas a maquiagem em si desse cara ficou bem feito. Isso não podemos negar. E vemos que agora ele terá que usar uma máscara para sempre. Chris reconhece e sabe disso. Ele tem um flashback e viu quem foi o cara que sequestrou seu irmão. Enquanto ele caminhava, mais corpos eram encontrados. No final, entre as sombras, Bo ataca e vomita um ácido. Enquanto isso, Christopher siga em frente para consertá-lo. Ele confronta o sequestrador e diz para ele lhe contar a verdade, porque se não fizer isso, ele irá o matar. Ele diz que o Dr. Arthur Gallop pagou para que ele sequestrasse seus amigos e seu irmão. O velho conta que, com os meninos que ele sequestrou, o médico se machucou e quando tentou detê-lo já era muito tarde. Então o doutor matou a todos, mas apesar disso, uma vez eles voltaram à vida e que agora eles eram imortais. O velho, sentindo tanta culpa, decidiu ir de F. Enquanto isso, Lex estava fazendo Fred dormir, mas nesse momento alguém bateu na sua casa. O avô de Fred pediu à polícia que vigiasse sua casa porque tinha suspeita de que algo ruim ia acontecer. Ao voltar com Lexi, ela usa um carro com drone para ver quem está na casa e neste lugar estava o ursinho Pooh. Ele estava buscando sua próxima vítima, mas percebeu que não estava sozinho. Lexi e Fred conseguiram escapar e nesse momento a polícia chegou e perguntou o que havia acontecido. Eles contaram o que ocorreu e o policial entrou no local para procurar o responsável. Mas assim, do nada o ursinho Pooh ele aparece, arranca o braço da mulher e com o mesmo braço a mata de uma maneira brutal. Eu vou deixar a imagem aqui, mas não muito explícito, porque o YouTube pode levar meu vídeo, mas a cena é muito brutal, velho, pesada demais. Enquanto isso, Christopher lê e ouve os estudos de Dr. Arthur Gallop e vê como os meninos se tornavam bichos. Cada vez que os experimentos continuam, as crianças mudam de uma maneira e ficando mais fortes e mais agressivas, com sede de sangue. Eles estavam espreitando o lugar e ao mesmo tempo os médicos estavam cuidando do corpo da policial. Christopher, preocupado com sua namorada, a liga e ela diz que está bem, mas algo aterrorizante acabou de acontecer. Recentemente, uma policial acabou de morrer, que foi o que eu mostrei para vocês agora. Mas isso é semelhante com o que aconteceu com uma das pessoas que estavam com Christopher no primeiro filme. Ela viu que os bichos entraram em sua casa e aqui vemos que a seguir, a parada do ursinho Pooh é a casa de Christopher Robin. Seu pai fala com sua filha e eles brincavam juntos. Riam e se divertiam enquanto a mãe preparava um pão. Nesse momento, uma sombra a observava, ela procurava quem era o responsável, acendeu a luz, mas não havia ninguém. Ao apagá-la, Pooh estava lá fora e não sei como de jeito algum ele entrou, mas ele simplesmente apareceu lá como se fosse uma assombração. Mas enfim, ele agarra a mãe e a joga contra os objetos afiados, como facas, facões e entre outros. O pai procura pela mãe, mas já era tarde demais. Então a pequena Ellen vai à cozinha e encontra o pai, e assim ela já sabe, né, o que aconteceu. Antes de sair, ela passa pelo quarto de Christopher e todos veem uma foto dele quando era criança. Aí o Pooh cria um sorriso no rosto, lembrando do Christopher Robin e dele quando eles eram crianças. Nesse momento, Christopher chega em casa e vê tudo o que o ursinho Pooh fez, mas o corpo de sua irmã não estava lá. Christopher se levanta e procura o seu velho amigo. Enquanto isso, em uma festa, as pessoas festejavam e se divertiam. E lá fora, Ursinho Pooh e Boo, que é o abutre lá, estavam esperando o momento certo para atacar. Pooh agarra um deles pela cabeça e o empala. Uma garota disfarçada de coelho foge do local e Pooh joga beisebol com a cabeça dela. Meu Deus, velho, esse cara viajou muito nessa cena. O resto dos convidados, ao ver o que estava acontecendo, começam a gritar e vocês sabem como, né, isso acabou terminando. Chris fala com Lex e conta o que estava acontecendo. No final, o ursinho Pooh procurou os poucos que sobreviveram e os devorou.
Depois de um longo tempo, Tigrão aparece. Ele começa a brincar com suas vítimas e as faz diversos machucados e torturas e comete um monte de barbaridades. E se eu colocasse isso também, o YouTube ia tirar, né, o vídeo do meu canal, então não posso colocar aqui pra vocês. Enquanto uma garota tentava escapar, Tigrão brincava com ela e a amiga de Christopher, Alver, sua amiga gordinha, tenta escapar e diz pra ela ter muito cuidado, mas nesse momento Tigrão a encontra, corta seus pés e ao cair com suas garras faz um fatality, tipo Mortal Kombat. Então ele usa sua pistola e ela tenta escapar. Tigrão simplesmente some do nada e não aparece mais no filme. Ele simplesmente some e sumiu. Sumiu? Ele chama a motosserra e Christopher, para se defender, pega um pau e o golpeia, fazendo com que a motosserra pegue fogo e comece a persegui-lo com a serra elétrica. Com dificuldade ele consegue escapar, mas isso não é suficiente, pois Pooh ainda o segue. Quando Pooh está prestes a acabar com seu velho amigo, ele para e vê que o lugar onde estavam era sua antiga tumba, onde ele foi ressuscitado. Ele se lembra da vez em que voltou à vida e percebe que, mesmo sendo o mesmo de antes, Chris aproveita para pedir desculpas e dizer tudo o que aconteceu não foi culpa dele, mas que está ali para ajudá-lo. Pooh levanta a mão e começa a atacar, mas Lexi o ajuda. E quando Pooh estava prestes a acabar com Lexi, Christopher Robin pega o machado e dá uma machadada na cabeça do ursinho Pooh. O ursinho amarelo morre e cai em sua tumba. E apesar dos ferimentos, eles decidem sair do lugar. Uns policiais os encontram e vemos que sua irmã ainda está viva. Christopher pede desculpas, abraça a todos e todos são levados para um lugar melhor. Sua irmãzinha joga sua pelúcia bizarra fora e diz que não gosta de ursos. No final vemos que Pooh ainda estava vivo e sabia que o culpado era Christopher Robin. E vemos em que sua casa estava o cadáver do leitão, que morreu no início do filme com um tiro na cabeça. E assim, eles logo ressuscitarão. Boo dizendo que é melhor que Christopher Robin se prepare, pois em breve eles voltarão. E nos créditos do filme vemos outros personagens dos contos de fadas que terão seus direitos autorais públicos e ganharão seu próprio filme de terror, como o Bambi, que o filme já até está sendo produzido, o Peter Pan e também o Pinóquio. E na última cena que vemos todos eles juntos, dando a entender que vai ter um universo cinematográfico desses personagens e assim o filme acaba.